Olá pessoal, sou a professora Marta Cassari. Estamos estudando o Manual Técnico do MEC, especialmente elaborado para aqueles que vão atuar na educação infantil, professores e educadores. É o Brinquedos e Brincadeiras de Creche. Já estamos na quarta videoaula e nesse momento nós vamos falar da brincadeira e da proposta curricular. Toda a proposta curricular, o conceito da proposta curricular, nós já vimos em outra videoaula, né? No parecer 20/2009 do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, e também vimos na resolução do Conselho Nacional de Educação, número 5/2009, que aí são as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, esses documentos são interligados, né? Um fala de toda a conceituação de criança, de espaço, de proposta pedagógica, de currículo, da comunidade, o envolvimento da comunidade, da gestão democrática, e o outro elabora de fato as diretrizes. E aqui é uma proposta de parte prática mesmo para a educação infantil, relacionada especialmente a quem trabalha com 0 aos 3 anos de idade, tá? Então aqui ele fala como é que é o currículo dentro dessa proposta do Brincadeiras de Creche, tá? Então ele fala que o currículo que adota a brincadeira como eixo precisa valorizar a dimensão brincante e brincalhona da professora como condição importante. Nós já vimos isso na primeira videoaula, lembra? Que eles falam, o documento fala e insiste inúmeras vezes que a professora tem que ter essa dimensão brincalhona, porque para ela brincar com a criança, para ela oferecer, para ela trabalhar com uma brincadeira com a criança, oferecer um brinquedo ou uma brincadeira, ela também tem que se envolver com aquela criança, especialmente de forma individual, e com o coletivo de crianças. Então, ela tem que ter esse perfil brincalhão. Então, essa é uma condição muito importante. Se ela é uma pessoa sisuda que não gosta de brincar, está no lugar errado. Não deve ficar na educação infantil, principalmente dos 0 aos 3 anos, porque é onde a criança, que é o centro da nossa proposta, né? É o centro do nosso trabalho, tudo gira em torno dela, porque ela está se desenvolvendo. Aí, então, essa pessoa está no lugar errado. Ela não vai ajudar essa criança a se desenvolver. Não vai ser a ponte entre as brincadeiras e essa interação tão necessária. Criança com adulto. Essa atitude da professora é essencial para criar vínculos com a criança e para organizar situações nas programações curriculares em que as interações e a brincadeira estejam presentes. Desenvolver um currículo por meio da brincadeira é diferente de um currículo de conteúdos disciplinares. Sim, porque o brincar requer uma condição. É a criança a protagonista que faz a experiência. E a abordagem disciplinar geralmente favorece a ação do adulto, que explica ou faz a demonstração do significado do conceito e não requer necessariamente a ação dinâmica e ativa das crianças. Ou seja, quando o professor trabalha lá com o ensino fundamental, com conteúdos, ele explica o conteúdo e a criança assimila e acredita, porque já é questão científica. O professor está dando uma aula de algo que já está comprovado. Aqui, para a educação infantil, não. Quando são ofertadas brincadeiras e brinquedos, a ideia é que a criança seja a protagonista e ela viva aquela experiência. Nós vamos ver aqui a questão da gangorra, né? Mostrando que as crianças vão se balançar, ela vai perceber que o impulso dela vai fazer com que ela vá para cima e a outra desça com relação ao peso. São situações que não precisa o professor falar. Ela vai vivenciar e ela vai entender que existe aquela relação. Mas o professor precisa oferecer atividade brincante, tá? E estar acompanhando, sugerindo e provocando essas situações. Então, ele diz aqui que as propostas curriculares que valorizam o brincar levam as crianças a experimentarem situações que impliquem a compreensão de noções como peso, acabei de dizer, quando elas brincam com uma balança ou na gangorra do playground, quando duas crianças com pesos diferentes brincam juntas, quando se oferece um espaço da brincadeira com água, tubos e canecas com furos, as crianças experimentam diferentes sensações, observam e fazem suas reflexões. Vejam, nesses parágrafos que nós estamos lendo, existem grandes possibilidades de aparecer aí uma questão relacionada ao concurso, tá? Os significados das profissões podem ser experimentados quando as crianças entram no faz de conta, assumindo personagens adultos do mundo do trabalho.
Para isso, é necessária uma equipe pedagógica com perfil brincalhão, que programe espaços, materiais e tempo para que, por meio de brincadeiras e interações, as crianças possam compreender o mundo ao seu redor. Adotar o brincar como eixo da proposta curricular significa compreender que a criança que deve iniciar a experiência, ok? E como toda educação tem valores, para ter raízes na cultura, é preciso que a educação inclua os valores da comunidade na qual está inserida. Cada comunidade deve ter o direito de escolher para suas creches propostas curriculares que reflitam os valores de seu povo e espelhem as escolhas do seu grupo, tá? A qualidade da educação infantil depende da integração entre a creche, a família e a comunidade. E essa integração só pode ser feita por meio da circulação de brincadeiras. Assim, aproveita-se a diversidade da cultura lúdica das famílias e da comunidade e, ao mesmo tempo, propicia-se às crianças a manutenção de suas identidades culturais. Lembram que nós já falamos sobre isso? Estava lá no parecer 2009, na resolução 5/2009, nós já vimos muito isso, desse envolvimento, dessa diversidade, dessas interações, trazendo para a escola, para a turma, que essa professora, que essa educadora está trabalhando, trazendo essas questões que são contextualizadas da vida das crianças, das crianças das crianças. E aí, o documento nos traz várias sugestões da população indígena, da população quilombola, da situação das crianças que se envolvem com culturas até de outros países, para compreender que todas as crianças vivem de formas diferentes. Fala das crianças que brincadeiras com as crianças que vivem nessas questões ribeirinhas, falam das crianças que convivem com a cultura japonesa, enfim, ele vai trazendo aqui, ele fala novamente da brincadeira com bonecos brancos e negros, com traços diferentes, para que contribua para que elas compreendam a identidade de cada povo e aprendam a respeitar essas especificidades étnico-raciais, já evitando preconceito e discriminações. Fala das crianças da zona rural com a zona urbana, fala também, vamos trazer mais para frente aqui, das crianças que vivem, falou aqui das crianças que trabalham com utensílio, as professoras que vão trabalhar com utensílios de cozinha, que as mães que trabalham ali com essa culinária, trazer essa comida diferente, objetos que os pais trabalham, como enxadas, peneiras, a roupa caipira, a roupa pirata, as histórias do faz de conta de Peter Pan, de bruxas, trazer para as crianças, então, contextos bem diferentes. Em seguida, ele fala em preservar valores e integrar a tecnologia, falando que a tecnologia faz parte do mundo real, mas nós temos que também preservar esses valores que as crianças trazem, né? Mostrando que há diversidade entre a criança da zona rural e da zona urbana e que é importante preservar, mesmo tendo que essa questão tecnológica tão acentuada nos dias de hoje, né? Então, ele até põe um parágrafo aqui, ó, a tecnologia está presente de forma incisiva em quase todos os espaços e atividades. Para garantir a integração entre o novo e o antigo, é preciso ter clareza do que se deseja. Claro, caso contrário, o ingresso no mundo tecnológico pode afetar os valores da comunidade. Daí ele vai falar sobre o acompanhamento, avaliação do trabalho pedagógico. Daí ele fala que se o brincar e as interações são eixos importantes no trabalho pedagógico, é preciso observar e acompanhar cada criança para verificar. Ele não falou todos, ele falou cada criança. Quais foram seus brinquedos preferidos, com quem brincou, como brincou, se a criança, quais as brincadeiras novas que ela aprendeu, se ela interagiu com a diversidade dos objetos e pessoas do seu agrupamento e outros, se ela explorou brinquedos e materiais de diferentes tipos, se ela brincou de faz de conta com temas simples e complexos, se ela utilizou blocos de construção e ingressou no mundo imaginário ou faltaram materiais. Enfim, se foi oferecida a oportunidade para interações entre crianças e entre outras de diferentes idades durante as brincadeiras, se houve interações entre o adulto e a criança durante a brincadeira,
que mais que ele nos fala aqui? Ele nos diz que os pais e a comunidade foram envolvidos durante o processo de educar, cuidar e brincar. Os brinquedos e os materiais foram suficientes e adequados para cada criança e ao mesmo tempo para todo o agrupamento. Os brinquedos e materiais quebrados foram substituídos. Houve preocupação em integrar a cultura lúdica que a criança traz de casa com o da creche. Houve ampliação do repertório das brincadeiras de cada criança e do agrupamento. As expressões lúdicas revelavam a riqueza das tradições do folclore brasileiro e incluíam as linguagens expressivas. Já se pode observar as crianças e suas brincadeiras para detectar seus interesses e necessidades. Então, todas essas questões, e entre muitas outras, só poderão ser respondidas quando se avaliar cada item das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil como foco das interações e brincadeiras. Portanto, gente, esse manual é intimamente relacionado com aqueles dois documentos importantes. Eu vou reforçar isso a vocês de novo, tá? A pobreza dos temas ou a ausência de roteiros mais complexos durante as brincadeiras pode ter como causa a falta de brinquedos adequados para ampliar o repertório das crianças, a falta de participação da professora no brincar ou a falta de estruturação do ambiente da brincadeira pela carência de brinquedos e pelo mobiliário também. As ações repetidas de manipulação de um tipo de brinquedo por um bebê fazem parte de sua forma de explorar, mas quando se trata de crianças de 2 e 3 anos, podem ser decorrentes da falta de brinquedos e interações. Então, sempre tem que ter algo novo, porque a criança já explorou o suficiente daquele. Muitas vezes faltam brinquedos e a ação da professora para diversificar esse material, esse brincar, tem que ser intensa. Definir diariamente quais crianças observar para que ao longo da semana tenha sido possível observar todo o grupamento. Então, aí é assim, você tem uma classe com 15 crianças, com 20 crianças. Defina quais crianças você vai observar por dia e faz as anotações necessárias. Aí o que acontece? No final do mês você vai ter um olhar geral de todas, mas você observou atentamente uma por uma cada dia. Para ter um olhar do coletivo, você tem que olhar o individual e ir melhorando a qualidade da brincadeira também. É pela observação diária e pelo registro que a professora pode acompanhar os interesses e a evolução do brincar de cada criança. Tá? Bom, daí ele vai falar dos registros de adultos e crianças, relatórios, fotografias, desenhos, etc. Como fazer esses registros? Escutar as crianças é um procedimento importante para melhorar a qualidade da educação infantil. Então, escutar as crianças é um procedimento importante. Essa escuta se faz por meio de observações e registros do que a criança faz, de seus desenhos, de produções e de falas. Todo esse material é importante para identificar os seus interesses e experiências e planejar as etapas subsequentes. Planejar como e quando colher os dados e sistematizar os registros. Usar fotografias, selecionar desenhos e outras produções da criança, verificar os preferidos pelas crianças e pela professora, esclarecer as razões dessas escolhas e elaborar relatórios de atividades. Do conjunto de registros disponíveis, pode-se selecionar o material para a elaboração de um portfólio ou documentação pedagógica, ou seja, de tudo que foi produzido, selecionar aquilo que vai para o portfólio. O portfólio é um documento importante, normalmente com folhas plastificadas, que os pais vão ter acesso a ele. Então, os pais vão ver o progresso da criança. Eles vão ver desenhos, como a criança retratou determinado fato, de acordo com as atividades brincantes que as professoras e educadoras estão oferecendo. Há diferentes tipos de portfólios ou documentação pedagógica. Alguns exemplos: os que documentam os processos de aprendizagem de cada criança, os que tratam de atividades desenvolvidas pelo agrupamento infantil, ou os que evidenciam projetos desenvolvidos pelas crianças e a professora. Essa documentação pedagógica pode aparecer na forma de uma sequência de imagens ou de frases que mostra, por exemplo, as ações de um bebê ao explorar os objetos, brincadeiras interativas entre o bebê e a professora, ou ainda ações imitativas de uma criança que dá de comer ao seu ursinho. A documentação visual ou tridimensional exposta nas paredes da sala
ou no corredor da creche, serve de consulta para as crianças que gostam de ver suas produções e fazer comentários para os pais compreenderem o trabalho realizado. Há portfólios ou formatos de documentação em grandes cadernos que podem circular nas casas das crianças para que os pais possam dar continuidade aos registros. Outros podem existir no formato tecnológico em CDs ou DVDs. Hoje já temos pendrives, hoje já temos outras tecnologias, né? A documentação pedagógica indica que as crianças gostam e sabem fazer. A documentação da brincadeira livre possibilita identificar interesses da criança para aproveitá-lo no planejamento de atividades planejadas, em conjunto com as crianças e familiares. Assim nascem os projetos. Então, pela primeira vez, ele falou de projetos agora. O portfólio ou a documentação pedagógica dos brinquedos e brincadeiras, ao circular nas casas das crianças, ou seja, ele sai da creche e vai para a casa da criança, para que os pais possam verificar, divulga o processo vivido por elas na creche e na pré-escola, possibilitando às famílias dar continuidade a esse processo em casa, ampliando a cultura lúdica das crianças. Trata-se de um material que auxilia a integrar a creche, a família e a creche, quando os pais dão sequência em casa a atividades do Centro de Educação Infantil e o complementam com comentários, fotografias e objetos que tenham significados. Existe muito essa prática do portfólio, desses registros irem para casa e os pais poderem fazer anotações sobre as crianças e voltar esse material, então, com maior riqueza inclusive. A exposição dos documentos nas paredes da instituição de educação infantil, na altura do olhar da criança, é muito importante e é um recurso de avaliação e divulgação do seu trabalho. Assim, crianças e familiares encontram na documentação pedagógica um instrumento de avaliação do trabalho da instituição e um documento que evidencia a ampliação de experiências das crianças do brincar, no domínio da rica cultura lúdica, que é fruto das interações e da brincadeira. Então, com isso, nós finalizamos aquele estudo relacionado à brincadeira ao currículo, tá? Então, vamos para a próxima videoaula daqui a pouquinho.